Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Encontros com Jesus. Vidas transformadas por uma palavra, um gesto, um olhar. Encontros com Jesus, Episódio 7. O casamento em Caná. Este episódio encontra-se no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Na primeira semana do seu ministério na Galileia, Jesus foi convidado para um casamento em Caná. Maria, sua mãe, estava lá, assim como os poucos discípulos que Jesus já tinha naquela altura. Tais festas de casamento duravam vários dias e costumavam ser muito dispendiosas. Por isso, se o noivo não fosse rico, esperava-se que os convidados contribuíssem com alguma coisa. Jesus teria também alguma obrigação. A certa altura do banquete, o vinho acabou. O que era embaraçoso na cultura daquele tempo. Maria foi dizer a Jesus, talvez estivesse sugerindo que era a hora de ele contribuir. Jesus respondeu que a sua obrigação era cumprir as instruções do seu Pai Celestial. No entanto, Maria estava convencida de que só Jesus podia resolver a situação de alguma forma. Por isso disse aos servos que fizessem tudo o que ele mandasse. Este foi um bom conselho que se aplica a nós. Ir a Jesus e fazer o que ele nos disser. Havia ali 6 talhas ou jarros de pedra, que podiam ter cada um a capacidade de cerca de 100 litros de água. Essa água era usada para lavar as mãos durante os dias do banquete, para garantir a purificação ritual. Já tinham usado alguma água. Jesus disse aos servos que enchessem as talhas. Parecia uma ordem estranha, pois o que precisavam era de vinho. Jesus deu então outra ordem ainda mais estranha: que servissem ao mestre-sala alguma dessa água das talhas acabadas de encher. E os servos obedeceram. Para sua grande surpresa, ao servir aquela bebida ao mestre-sala, verificaram que era vinho. Não só isso, o mestre-sala verificou que era o melhor vinho servido naquele banquete, repreendendo os servos por não o terem servido logo no início da festa, como era costume fazer-se. João diz-nos no seu Evangelho que esse foi o primeiro dos sinais milagrosos que Jesus realizou. João registra 7 sinais que Jesus fez. Cada um desses sinais são milagres que apontam para Jesus como Messias e formam a base para poder reconhecê-lo como o Filho de Deus, o nosso Salvador. No final do seu Evangelho, João escreveu: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, versículos 31 e 32. Através deste primeiro sinal que ocorreu num casamento, Jesus revelou a sua glória aos discípulos. Revelou-lhes quem era ele, confrontou-os com evidências da sua reivindicação de ser o Messias, o Filho de Deus vivo. Revelou através das suas ações coração amoroso do Pai Celestial, de um Deus que se preocupa conosco. Como resultado desse milagre de transformar água em vinho, a fé dos discípulos em Jesus foi fortalecida. O mesmo Jesus que operou esse milagre, ainda hoje opera milagres. Ele morreu por nós, mas vive por nós, hoje no céu. Através do Espírito Santo, ele realiza o seu ministério em todos os lugares.
Acontece o milagre quando ouvimos o que Ele nos quer dizer e deixamos que os nossos corações de pedra fria sejam cheios com a água da Palavra de Deus. A alegria do Espírito Santo enche então os nossos corações, como o vinho que encheu aquelas talhas de pedra. Alegramo-nos na presença de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que se preocupa com cada um de nós. Esse milagre diz-nos que o nosso Deus está interessado em cada detalhe das nossas vidas. Ele ama-nos e quer que confiemos nele em qualquer circunstância em que nos encontremos. Acabou de escutar Encontros com Jesus. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.